Olha, fazia muito tempo que eu não ficava do jeito que eu tô agora. Eu gravo esses episódios, esses vídeos, um pouco depois que o episódio sai, tá? Eu venho aqui e gravo. Então, eu posso... Esse vídeo vai ser provavelmente uma bosta, porque eu não sei o que falar. Eu não faço a mínima ideia do que vai sair aqui. Eu tô em choque. Eu estou, assim, legitimamente em completo choque. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei falar sobre o que aconteceu. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu não sei. Eu tô... Cara, a última vez que eu fiquei assim foi no último episódio de O Segredo na Floresta. Foi o último episódio de Ordem Paranormal que me deixou legitimamente boquiaberto, incrédulo, devastado, desolado. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia pra onde ir, o que sentir, o que pensar. Cara, eu nem sei dizer se esse episódio foi bom. Eu não sei se eu achei esse episódio bom, sinceramente, porque eu não sei o que sentir sobre esse episódio ainda. Eu tenho algumas ideias que eu posso falar, que essa semana vão sair muitos vídeos falando sobre muitos personagens, muitas coisas. Eu vou filosofar bastante essa semana, vai ser legal, vai ter bastante monólogo meu. Mas por enquanto, essas primeiras impressões desse episódio vão ser provavelmente uma bosta. Eu legitimamente não faço ideia do que falar sobre todos os acontecimentos desse episódio. Antes, então, bom, normalmente eu começo essas reviews, né, falando do começo do episódio até o final. Mas eu sinto, cara, que nesse caso não dá pra fazer isso, cara. Porque minha mente... Eu não consigo tirar minha mente do que aconteceu. Então eu vou ter que começar pelo final, gente. Desculpa, não vai ter como. Eu não consigo falar sobre o começo antes de desabafar tudo que eu tô pensando e tudo que tá dentro de mim sobre esse final. Sobre todas as últimas 1 hora desse episódio, tá? Artemis. Eu não sei se a atriz me assiste. Não sei se a atriz sabe que eu existo. Provavelmente não, mas eu quero falar um bagulho pra ela. Quando a Artemis morreu, eu vi no chat um comportamento no mínimo vergonhoso. Eu vi a galera comemorando de verdade a morte da Artemis, com a atriz ali claramente chocada, triste, que esqueceram dela de propósito. Eu fiquei mal de ver a atriz naquele estado, eu fiquei ruim de ver a morte do personagem da Artemis, eu fiquei legitimamente mal. Eu fiquei muito mal pelo Luiz também, porque ele esqueceu de curar a Artemis. Na verdade, no fim eu acho que o Luiz fez a decisão certa, não como player, como personagem de RP. Eu acho que o personagem dele, pelo que eu sei do personagem dele, ele realmente não teria curado a Artemis, porque essa é a equipe Kian. Mas eu acho que como player, né, ele deveria ter curado a Artemis, porque é outro player, então, pô, né, mas tipo assim, eu entendo como personagem ele ter esquecido, eu achei que foi até uma situação que condizeu mais, porque realmente, se fosse o Damir ali, ele teria esquecido também, eu sinto. Foi exatamente o que aconteceu depois, o Damir esquece, ele fica arrependido e tal, eu gostei, eu acho que vai levar o personagem do Damir pra um caminho interessante. E do Boris também, principalmente. Esses dois eu tô muito curioso pra onde eles vão agora. Mas, mano, o comportamento do chat foi vergonhoso. O comportamento do fandom no Twitter foi vergonhoso com a atriz, com como ela partiu, sabe? O personagem dela, no caso. Tris, se você tá ouvindo isso, eu quero que você saiba. O seu personagem acaba de fazer história em Ordem Paranormal. O que aconteceu com a Artemis é um símbolo, é uma representação do que é o time, o lado do Kian, o que são os scriptas. A morte do seu personagem foi um mártir. Foi um momento que vai entrar para a história desse RPG. Você mudou os rumos dessa história, Tris. O seu personagem mudou os rumos dessa história. E mudou os rumos do meu coração também, porque eu fiquei muito, muito mal com a morte da Artemis, porque desde o começo do episódio eu estava simpatizando com ela muito. A verdade é que no episódio 2, quando ela apareceu e teve todo o rolê da mansão e tal, eu vou falar a verdade, eu não me apeguei tanto a ela. Eu vi o potencial nela, mas eu não me apeguei tanto. Nesse episódio, eu comecei o episódio já gostando da atitude dela, gostando de como ela enfrentou a situação.
ela chegando no orfanato e saindo, depois chamando o T-Bag pra conversar com ele, pra tentar entender o lado dele. E depois ela demonstra uma parceria, cara, ela começa a fazer uma parceria com o T-Bag e ela parece que começa a se importar, tipo, em tentar, sabe, se conectar com o T-Bag, se conectar com o time. A Artemis parece que tenta. E ver no final a Artemis que, nesse episódio, ela realmente estava se tornando um dos meus personagens favoritos do time Kian. É logo atrás do Gal só. E ver como isso se reverteu totalmente no final, cara. A Artemis, ela agora é a minha personagem favorita da equipe Kian, mais que o Gal. E eu acho que vai continuar assim, honestamente, até o final. Mais que o Kian. A Artemis é a minha personagem favorita de todo o lado do Kian, scripta tudo. Ela é o meu top 1 no momento. Não porque ela teve, sabe, um discurso muito foda. Não porque ela, matou um boss de um jeito zica. A Artemis é a minha personagem favorita do lado do Kian nesse momento. Porque o que aconteceu com ela é exatamente o que é o lado do Kian. Ela é o simbolismo do lado do Kian. Que é que as pessoas, o Kian, ele não se importa de verdade com os scriptas. Ele não se importa de verdade com a vida de ninguém, nenhum ser humano no mundo. Ele nem se considera mais um ser humano, ele se considera algo muito acima. Ele não tem qualquer tipo de caridade, qualquer tipo de empatia com qualquer um. O Kian é um monstro. O Kian é sem coração. E ele está disposto a fazer de tudo por vingança. O que é, no mínimo, irônico, se você considerar o final desse episódio. Eu achei engraçado o pessoal no Twitter, tipo, nossa, o Kian, não acredito que o Kian fez isso, gente. Vocês descobrindo só agora que o Kian é o vilão é hilário. É muito engraçado vocês, tipo, nossa, que absurdo que o Kian fez. Só não via quem não queria. O Kian estava disposto a fazer tudo que ele fez nesse episódio a todo momento, ele sempre deixou claro. Então, ver vocês torcendo pro Kian, achando que ele realmente ia ter alguma empatia com alguém, nem parece que vocês assistiram Ordem direito. Agora, tipo, você gostar do Kian como um vilão, tipo, nossa, ele é um desgraçado, adoro ele por ser um desgraçado, ok. Mas se você realmente achava que ele tinha um senso de caridade e de empatia, de altruísmo, qualquer coisa assim, você, de novo, vou repetir, você parece que viu Ordem errado. O que aconteceu com a Artemis, a morte da Artemis, não é inesperada pra mim, não foi inesperada pra mim. Foi triste, não foi uma surpresa pra mim o fato de que ninguém foi ao socorro da Artemis. Não foi uma surpresa pra mim que a Artemis morreu mesmo e ficou morrendo e morreu. Mas ainda assim eu fiquei chocado vendo isso acontecer de uma forma que eu não esperava, sabe? Ver, tipo, realmente essa cena, assim, foi absurdo. Cara, é uma sensação que eu não consigo descrever direito. Porque esse é o time Kian. Essa é a ideia do time Kian e essa sempre foi a ideia do time Kian. Um time que não tem apego um pelos outros, um time que não se importa com se o outro vai morrer, o que vai acontecer com o outro. Um time que só tá ali por interesses pessoais e que só quer buscar uma coisa e não tá nem aí pras pessoas ao redor delas. E quando eu falei no episódio 2 de Calamidade, quando eu falei que eu não gostava dessa dinâmica, que eu achava que não era tão interessante de seguir quanto a dinâmica do time Ordem, pessoas que são realmente, trabalham em equipe e se gostam. Quando eu falei que o time Ordem era muito mais legal de se seguir por causa disso, e que o time Kian não era tão legal de se seguir e isso ia dar merda em algum momento, quando eu falei isso, as pessoas ficaram contra mim. Falaram que eu estava falando bosta, que não é porque eles brigam o tempo todo, que a dinâmica é ruim. Acabou o time Kian. Não tem mais time Kian. E é isso. Esse era o destino deles desde o começo. Engraçado, eles duraram 2 episódios. Sendo sincero, eu achei que foi bom. Foram 2 excelentes episódios. Eu achei que a equipe deles... Na verdade, eu fiquei com bastante dó da atriz e um pouco do João também. Porque, cara, eu tenho certeza que a atriz estava muito empolgada pro personagem novo dela. E eu estava muito empolgado também, eu já falei. Durante o episódio eu estava me conectando cada vez mais e me importando cada vez mais com a Artemis. Porque ela parecia a única mais humana ali, que tinha mais algum traço de emoção, entende? E depois o Boris se provou também esse cara, um pouco. E o Damir também. Só o T-Bag mesmo e o Gal, que foram até o final sendo completamente desumanos. E eu achei que esse foi o episódio
perfeito de encerramento do time Kian. Quer dizer, né? Eu não sei se o time Kian vai acabar, tipo, se a gente vai parar de seguir a perspectiva do time Kian, porque agora só tem 3 personagens do time Kian, né? Então, tipo, 3 pessoas por sessão, assim, no time Kian, não sei se ficaria tão legal. Mas, assim, se a gente não for mais seguir o time Kian, eu achei esse final absolutamente perfeito pro time Kian. Foi, assim, tipo, foi perfeito. Porque esse final mostrou exatamente o que é o time Kian mesmo. Um time que não se importam uns com os outros direito, não tem empatia um pelos outros, que estão ali por motivos completamente pessoais e não se importam com o mundo ao redor deles. E se o Boris e o Damir saírem do time Kian, vai ser justamente porque essa mentalidade deles vai começar a mudar. E eles vão perceber que a vingança deles não é tudo que importa. E aí eles vão sair do time Kian, porque o time Kian não é mais o lugar deles. Porque eles não pensam mais como dois arrombados, né? Vamos usar a palavra certa. E eu realmente acho que depois desse final existem grandes chances do Damir e do Boris irem pro lado da Ordem. Eu realmente acho. O T-Bag eu acho que não. O T-Bag fica do Kian mesmo porque ele odeia a Ordem, né? Mas o Damir e o Boris é tipo, 80% que eles vão pro lado da Ordem. Ou vão sair do time... Que eles vão sair do time Kian, eu apostaria tipo 95%. De certeza. Depois desse episódio, nossa, quase com certeza. Então assim, a Artemis... Ela é a representação dessa equipe, tipo, da linha de raciocínio, da ideologia dessa equipe. A Artemis é a pessoa que sofreu o destino que é ser um membro da equipe Kian. E é por isso que ela é o meu personagem favorito de todos o lado dos scriptas a partir de hoje, de tudo. Porque ela englobou perfeitamente do começo ao fim do personagem. Ela foi o simbolismo da falta de empatia da equipe Kian. E eu provavelmente vou fazer um vídeo elaborando mais nesse assunto em breve. Então, bom, acho que eu já falei bastante da Artemis. Vou falar, deixa eu ver, os dragões metálicos. Acho que é bom falar deles agora. A morte dos dragões metálicos foi... Cara, tudo nesse episódio, desse final de episódio, me deixou absolutamente chocado, assim, pasmo, inacreditado. A morte deles foi tão pesada quanto a morte da Artemis. Porque, assim, a morte dos dragões metálicos foi cruel. Tão cruel quanto a da Artemis. Foi, assim, foi desumano, cara. Foi um negócio que eu não sabia que era assim. Fazia muito tempo, de novo eu vou falar, fazia muito tempo que a Ordem não me deixava desse jeito. Completamente em choque, desacreditado. Mas a morte dos dragões metálicos foi difícil. Foi muito difícil de assistir. Foi tipo, nossa, eu me esforcei muito pra ver essa cena até o final. Muito. Principalmente quando eles começam a morrer e eles vão, tipo, um por um olhando, tipo, desacreditados do que tá acontecendo. E eles vão caindo e vão, tipo, não, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. E, tipo, sabe, eles em completa negação. Até que o último que sobra, acho que é o Kirk, né? O último que sobra, o Leandro. Talvez é o Leandro, não sei, não lembro. O da 12, acho que é o Leandro. Ele olha pra trás, assim, e vê tudo, o mundo dele, a família dele, tudo pra ele mortos, sendo da pior forma possível, desumanamente sendo destroçados por um fã. Ele só vira assim, dá um tiro quem já tava praticamente morto e tipo ajoelha no chão. E foi, nossa, foi muito, muito difícil ver isso, muito difícil. E assim, depois que todos eles estão mortos, só tá, tipo, o Leandro vivo. Só tá, tipo, 2 mal estão vivos. Tipo, eles estão já capengando. Os 2 últimos que ficaram. E o Gal vira pro cara que tá paralisado, em choque, assim. E ele fala, você quer se juntar a gente? Cara, quando o Gal fala isso, eu quase chorei de raiva. Eu quase chorei de ódio. Puro ódio. Mano, é inacreditável, tá ligado? É tipo, é bizarro como ele consegue falar isso numa situação dessa, mano. É tipo, eu via o Gal como, antes, é engraçado, né? Até o episódio 2, né? Eu via o Gal como o mais humano da equipe Kian. Eu via ele como o que mais tinha humanidade dentro dele. E hoje eu acho que é o contrário. Hoje eu acho que o Gal... Ele e o T-Bag eram os mais desumanos desde o começo. Eles eram os com menos empatia por pessoas desde o princípio. Porque o Gal viu na frente dele os maiores ídolos dele. As pessoas que ele mais admirava no mundo. E ele não só foi capaz de matar elas brutalmente, de maneiras horríveis, como ele ainda olhou na cara de um deles e falou, você quer se juntar a nós? Cara, isso é de uma desumanidade que eu fico incrédulo. O Gal
ele, tipo, quando ele mata o penúltimo membro da equipe, se eu não me engano, ele fala algo como, tipo, você disse que se sente mal batendo em fã, pois eu nunca mataria um ídolo meu. E ele literalmente faz isso. É, tipo, eu fiquei realmente desacreditado. Eu, tipo, minhas esperanças nesse sentido de pro personagem do Gal realmente foram estraçalhadas hoje. Eu acho que foi culpa minha. Eu fui ingênuo em acreditar no fato do Gal ter emoções ou ter algum tipo de empatia. Foi culpa minha mesmo. Mas ele faz isso. Ele tem a cara de pau de falar e fazer todas essas coisas. E, bom, já que a gente tá falando dele, vamos falar da morte dele, né? Que morreu, né, gente? Pelo amor de Deus, o Gal vai morrer no próximo episódio ou na próxima vez que a gente vê ele. Sei lá, ele tá morto. O Gal está morto. A morte dele, eu vi muita gente falando que foi ruim. Foi broxante, né, mais especificamente, que foi uma morte precoce, que ele morreu muito cedo. Eu acho que foi a morte mais perfeita, talvez a morte mais condizente de toda ordem, tipo, a morte mais, engraçado nessa palavra, mas a morte mais justa de toda ordem pro personagem do Gal. O Gal, ele morreu porque a Clarissa fez um acordo com o Kian, em que ela entregou a senha do cofre do Arnaldo e entregou o fato dos documentos estarem lá, documentos importantes sobre a relíquia. Em troca disso, ela mataria o Gal, né? Esse era o acordo. E eu vi muita gente falando, nossa, como pode o Gal morrer pra um NPC? Como pode um NPC ter matado o Gal? Os NPCs nunca foram irrelevantes em ordem. Não é como se os NPCs fossem menos importantes que os players. Esse nunca foi o raciocínio de Ordem Paranormal. E se você acha que foi, se você acha que os players sempre foram mais relevantes e mais importantes que os NPCs, você não viu Ordem certo. Vou falar aqui honestamente pra você, você viu Ordem errado, porque os NPCs sempre tiveram a mesma importância dos players. O maior exemplo disso é o Arthur, que se tacou na frente, ele tinha 4 de vida, e se tacou na frente de um tiro do Kaiser Devorado para salvar a vida da Yvette. E ele teria morrido se o tiro tivesse acertado ele, mas ele se tacou na frente para salvar um NPC. Então, se você acha realmente que NPCs são irrelevantes e que a história deles, as motivações deles e não sei o que, não importam em Ordem, eles não deveriam ter o poder de matar um personagem dessa forma, você viu Ordem errado. Errado. Para de assistir. Enfim, voltando. Eu vi muita gente dizendo que a morte do Gal foi injusta. Talvez a maior ironia da história do RPG são os fãs do Gal reclamando de injustiça. Gente, eu preciso falar alguma coisa. A morte foi perfeita. Ele morreu exatamente pelo que ele pregou na vida dele. O objetivo do Gal era ser odiado. Clarissa matou ele porque ela passou a valorizar o ódio acima de qualquer outro sentimento, acima de qualquer outra pessoa, acima de qualquer coisa. A Clarissa tinha mais ódio pelo Gal do que qualquer coisa. A Clarissa era movida pelo ódio, como eu falei num vídeo aí. Vou deixar aí o card aparecendo agora desse meu vídeo. Então o objetivo do Gal era ser odiado. Ele morreu nas mãos de uma pessoa que odiava ele pra caralho. O Gal pregava a injustiça, a morte dele foi injusta, ele não teve nada o que fazer a respeito, ele simplesmente morreu. Mas no fim, foi exatamente isso que ele fez com todos. Todo mundo que ele matou foi assim. Todos que ele matou tiveram mortes injustas, tiveram mortes que eles não mereceram. O Gal é esse cara. O Gal pregou a injustiça. O personagem dele era centrado, baseado na injustiça. Era esse o personagem do Gal. E ele se foi de uma maneira injusta, nas mãos de alguém que odiava ele e sendo traído pelo Kian, a pessoa que ele mais admirava no mundo. E é isso. Esse é o personagem do Gal, essa é a morte dele e é perfeita pro personagem. E eu falando isso, parece que talvez vocês achem que eu odeie o Gal. Tipo, nossa, que personagem bosta, mereceu morrer mesmo, lixo. Assim, como pessoa, sim, ele é um merda do caralho, mas como personagem, o Gal foi incrível, né? O Gal só não é meu scripta favorito porque a Artemis, né, existe. Ela agora é meu scripta favorito. Então, o Gal é logo meu segundo lugar. Eu acho que o personagem dele, todo o arco de personagem dele foi incrível e foi muito bem feito, muito bem trabalhado pelo João. O João é um dos players que melhor interpreta o personagem dele, na minha opinião, que é o Gal. E ver o Gal nesse episódio triste, né, mais que pra baixo, duvidando do Kian, duvidando de si mesmo. E o final, cara, o episódio inteiro, ele tava questionando o Kian, questionando a real lealdade do Kian a eles, questionando os motivos do Kian. E ver no final, esse final do Gal foi perfeito. Foi absolutamente perfeito, porque todas as dúvidas, todas as suspeitas dele se realizaram. Era mesmo, ele estava certo ao duvidar do Kian. Porque o Kian nunca se importou com o Gal de verdade. A partir do momento que o Gal deixou de ser útil pra ele. Quando o Gal parou de ser útil pro Kian, ele parou de se importar com o Gal completamente.
Porque esse é o Kian. E esse é o cara que o Gal escolheu seguir. Então esse é o destino dele. É tão simples quanto isso. E se você ainda acha que a morte do Gal foi injusta, que ele deveria ter tido uma chance de escolha, coisa que ninguém que ele matou teve, que ele deveria ter tido uma oportunidade, que um NPC não deveria ter o direito de matar um player, irmão, você... tá ligado? Beleza, acha o que você quiser, mas você tá sendo tão vergonhoso quanto quem falava que a morte da Liz foi uma bosta porque ela não teve escolha ou porque foi programado. Você tá sendo tão vergonhoso quanto essa galera. E, bom, vamos falar agora então do Kian, né? O Kian, ele... Olha, não me surpreendeu ele ter tomado a decisão que ele tomou no final. Eu definitivamente esperava desde o começo algo assim vindo dele, mas eu ainda não pude deixar de odiar ele por causa disso. Sério, eu já odiava ele, mas depois desse episódio, assim, tipo, como vilão, né, como antagonista, eu ainda gosto dele. Eu ainda acho que ele é um bom antagonista. Agora, sério, eu acho... Depois desse... Cara, você pode torcer pro Kian, tá? Você pode achar que o Kian tá certo. Você pode continuar do lado dele. Eu acho... Depois desse episódio, eu acho que continuar do lado do Kian é incompreensível. Tipo assim, você pode torcer pro Kian, tipo, beleza. Mas eu não compreendo. Se eu disser que eu entendo você que continua torcendo pro Kian depois de hoje, eu estou mentindo, porque eu não sei como a sua cabeça funciona. Eu não sei como você pensa. Por que você pensa isso? Eu sei que, irmão, não faz sentido pra mim seu pensamento. Depois desse episódio, torcer pro time Kian, pra mim, torcer pro Kian vencer, pra mim, é... inconcebível na minha cabeça. Eu não consigo raciocinar o porquê alguém continuaria torcendo pra ele depois disso. Realmente não consigo. Sério, toda vez que o Kian ou o Gal falavam que tipo, ai, não se preocupe, esse sofrimento todo, ele nunca vai ter existido. Imagina, será que o Gal, na cabeça dele, enquanto ele agonizava, morrendo no chão, e viu a Clarissa chegando, será que ele tava pensando, tipo, nossa, isso nunca vai ter existido, então tá tudo bem? Será que ele tava pensando isso? Duvido, né? Muito difícil. Eu acho que é muito difícil. A gente não conhece... Uma coisa que eu vou falar que eu acho que realmente... Isso realmente... A gente não viu muito do backstory do Gal. Não, o potencial do personagem não atingiu o máximo, tipo, nem de perto, assim. O Gal poderia ter sido muito melhor do que ele já era, né? Então, pô, isso eu fiquei chateado. Tipo, pô, poderia ter, né? Mas, tipo, porra, a Liz também tava tendo um desenvolvimento de personagem super foda e também tinha muito potencial pelo futuro e o Gal matou ela mesmo assim. As 3 espiãs... O Gal fez o que ele fez com elas e não preciso falar nada. Então, tipo, no final, qualquer argumento que eu use pra morte do Gal ter sido não merecida ou injusta ou precoce ou broxante, qualquer argumento pode ser refutado com um claro, simples e clássico injustiça, né? Enfim, bom, agora que eu desabafei tudo que eu queria sobre o final desse episódio, vamos falar do começo, né, um pouco, só um pouco. Não do começo, mas do resto. Tipo, pô, gostei muito, de novo, como cada um dos personagens lidou com depois da mansão, né? O Gal, tipo, Kian, você deve explicações pra gente. E o Kian, tipo, depois eu falo com você. Depois, no caso, depois eu te mato. E aí eu não tenho que te explicar nada. E, tipo, o Damir e o Boris interagindo com aquele mordomo deles, eu gostei bastante também. O Damir revelando a verdadeira personalidade dele, eu achei muito engraçado. O Damir, todos os personagens do time Kian, menos o T-Bag, subiram muito no meu conceito de evolução de personagem. Não que o T-Bag tenha descido, mas, tipo, ele ficou no mesmo lugar que ele já tava antes. O resto, tipo, subiu muito no meu conceito como personagem, assim, de realmente profundidade de personagem, sabe? De camadas, layers pro personagem. Qualidade mesmo. E também a empatia que eu sinto por eles. Eu gosto muito mais de todos os personagens da equipe Kian depois de hoje, menos o T-Bag. Por causa justamente dessas interações que eles tiveram muito mais humanas, né? Desse desenvolvimento mais emocional deles. De novo, especialmente a Artemis. Gostei muito da dungeon que eles foram explorar, o bagulho do Imperador Nero, né? Não lembro o nome agora, mas foi muito legal. Foi uma dungeon bem legal, mano. Eu gostei muito dos monstros que estavam lá, eles eram muito irados, muito estilosos. O ambiente, né? A ambientação era muito boa. E eu gostei muito do Minotauro também, mano. Eu achei que ele foi um boss irado, foi muito foda a luta dele. Gostei muito como eles criativamente usaram todos os itens e tudo que eles tinham ali. Enfim, gostei muito da luta do Minotauro, gostei muito da dungeon. E, mano, eu não tenho mais o que falar, na real, como eu disse, eu tô muito em choque. Esse vídeo, eu vou postar ele, porque eu tenho que postar, mas, olha, eu quero deixar bem claro que tudo que eu disse aqui eu posso me arrepender amanhã. Amanhã eu posso acordar e falar, pô, que merda, eu não devia ter postado e apagar. Pode muito bem acontecer isso, cara. Sinceramente, pode muito bem acontecer, porque eu tô mal. Eu tô chocado, eu tô sem palavras. Esse episódio, eu não consegui processar esse episódio até agora. Tô 1 da manhã
gravando isso e eu até agora não faço ideia do que pensar. O que eu falei é por cima o que eu acho. Mano, esse vídeo, se vocês quiserem me xingar, eu nem vou brigar contra, eu nem vou contra-argumentar, nem vou tentar. Porque eu posso realmente estar falando merda, porque eu tô só muito em choque até agora. Eu ia falar que eu esperava que o próximo episódio fosse time Kian de novo, mas nesse ponto eu nem sei se time Kian, tipo, se vai ter time Kian, porque Damir e Boris não parecem mais interessados em seguir o Kian, e o T-Bag sozinho não vai ter um episódio só do Zero o tempo todo. Então eu não sei, bicho, eu não faço ideia. E enfim, se vocês quiserem, se vocês querem tipo, se vocês querem opiniões mais detalhadas minhas sobre o episódio, sobre personagens, sobre trama e tal, do que aconteceu, vocês vão ter que esperar durante a semana. Eu provavelmente vou postar vídeos onde eu elaboro melhor sobre o personagem da Artemis, sobre do Gal eu quero fazer também, e acho que talvez só isso. Vamos ver o que acontece. Enfim, muito obrigado. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike também, pode ser. Diz aí nos comentários se você concorda, se você discorda, o que você achou do vídeo. Se inscreve no canal se você quer receber toda semana mais conteúdo de Ordem Paranormal. E é isso, eu sou o Chaveríssimo e até a próxima. Tchau.